Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, com a bênção de Deus e com muita alegria no coração, aqui estamos mais uma vez para esse momento especial, esse nosso encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali. Eu quero deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês que se conectam conosco a cada semana pelos canais da Safeliz, a você que recebe esse conteúdo por compartilhamento, o meu abraço também. Você já sabe, não custa lembrar, e se você está entrando agora pela primeira vez, o link que aparece aí na tela, se você clicar nele, você vai receber no seu WhatsApp a facilidade de ter a lição da Escola Sabatina diariamente na sua palma da mão, ou então o resumão, que é a lição completa. Você escolhe como você vai fazer o estudo. Você vai ter mais facilidade para postar os seus comentários, enviar o seu pedido de oração e também para compartilhar com os nossos amigos que não estão inscritos no canal. E assim, dessa maneira, sabendo de que somos milhares de pessoas espalhados ao redor do mundo em países que falam português ou pessoas que falam português e que estão em países com outra língua, a vocês, queridos irmãos, ou mesmo aqueles que falam espanhol, que é a língua mais próxima, a todos vocês, o meu sincero muito obrigado pelo carinho de todas as semanas, pelo carinho da sua audiência e também a nossa gratidão a Safeliz que nos proporciona esta oportunidade. Quero também agradecer ao pastor Laércio Mazaro, que sempre se esforça para compartilhar comigo um comentário que ele escreve a cada semana, e eu tenho sido sempre muito abençoado com esta porção que ele me envia a cada semana. Antes de irmos para a lição 9, estamos estudando neste terceiro trimestre de 2026, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e chegamos à lição de número 9, Ministério movido pelo amor. Ministério movido pelo amor. E antes de irmos para o estudo, convido você a curvar sua fronte para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as manifestações de amor, cuidado e muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e sobre a vida dessa família maravilhosa que se conecta aqui nos canais da Safeliz e daqueles que recebem este conteúdo. Quero te pedir, Senhor, agora a tua bênção para o estudo da lição, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ilumine, para que tenhamos compreensão e entendimento daquilo que vamos estudar, que possamos aprender lições práticas para a nossa vida e que o teu Santo Espírito nos conduza a uma vida motivada pelo amor, uma vida santa, justa, piedosa, que se espelha na pessoa do Senhor Jesus, em nome de quem nós fazemos esta oração. Amém. O verso para memorizar vem aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que nós consideraremos na lição da terça-feira. Então vamos à leitura aqui, a produção vai colocar para nós. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Bom, meus irmãos, nós estamos iniciando com o estudo da lição 9, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lembrar, nós temos aqui duas cartas de Paulo conhecidas, a primeira carta e a segunda carta. Temos uma terceira carta que o apóstolo mencionou na primeira carta, capítulo 5, verso 9, que já havia escrito, mas esta não foi preservada. E o pastor Laércio Mazaro, que eu acabei de mencionar aqui nas palavras iniciais, ele menciona que a primeira carta é uma revelação da igreja de Corinto, quem eram os irmãos de Corinto. A segunda carta é uma revelação sobre Paulo. Gostei desta percepção do pastor Laércio. E vamos lembrar, há fortes indícios de que Paulo, então, além das três cartas que ele escreveu, uma que não foi preservada e duas que foram preservadas, há indícios bem fortes de que Paulo tem estado 3 vezes na cidade de Corinto. A primeira visita, onde ele funda a igreja, durante a segunda viagem missionária, permanece ali 18 meses.
depois uma segunda visita rápida e uma terceira visita que o livro de Atos dos Apóstolos faz uma menção e tudo leva-se a crer que refere-se à cidade de Corinto. Então, nós iremos, ao longo da lição, nós vamos voltar a essas percepções, especialmente com respeito à visita. Nós vamos, na lição da terça-feira também, voltar e compreender melhor o que aconteceu, até porque essa visita tem várias implicações e várias reações. A lição aqui na sua parte introdutória nos diz que podemos perceber de uma forma bastante acentuada a preocupação que Paulo nutria com relação às igrejas. Aqui o primeiro parágrafo destaca a vida difícil que o apóstolo Paulo teve, e o texto da segunda carta, capítulo 11, versos 24 a 28, vai narrar vários desses sofrimentos, mas esse será objeto do estudo ainda posterior. Mas aqui Paulo ele menciona parte dos seus sofrimentos e realmente demonstra-se quanto este homem sofreu e se dedicou para a pregação do evangelho, para a salvação das pessoas. Paulo aprendeu a amar as igrejas à semelhança do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. O Dr. Klingbeil, no auxiliar do professor, ele menciona que é possível que a carta, esta segunda, tenha sido escrita ao longo de um período, uma porção aqui, outra porção ali, enquanto ele estava viajando pela Macedônia. Se a primeira carta ele escreveu de Éfeso, a segunda carta ele escreveu em algum lugar da Macedônia ou de alguns lugares. Não estão esses lugares ou esse lugar bem estabelecido. Mas, ainda aqui do Dr. Klingbeil, ele cita um estudioso, Sackenfeld, que diz o seguinte, que 2 Coríntios é certamente a carta paulina com o conjunto mais complexo de sentimentos históricos, sociais e comunitários por trás de si. Então, reafirmando aquilo que o pastor Laércio também mencionou, que essa carta fala muito do apóstolo São Paulo. Se a primeira nos deu uma compreensão muito clara de quem eram os irmãos de Corinto, aqui nós vamos ter uma ideia mais clara de como o apóstolo São Paulo lidou com eles e como ele se envolveu com as questões da missão e da pregação do evangelho. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, onde vamos ler aqui os versos iniciais. Vou pedir para a produção, primeiramente, colocar os versos 1 e 2, que o autor não comentou, mas como são os versos iniciais, eu vou pedir para a produção colocar e vamos fazer um breve comentário nesta versão que sempre utilizamos, que é a revista e atualizada no Brasil de João Ferreira de Almeida, segunda edição, e diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz aqui a saudação tradicional dele, desejando graça e paz, menciona que ele e Timóteo estavam escrevendo, mas há um detalhe aqui, e por isso eu fiz questão de trazer esse verso. Ele não só envia essa carta para a igreja em Corinto, mas a todos os santos de toda a Acaia. A Acaia era uma província romana e Corinto a capital. E nós já vimos em outras oportunidades que Paulo, naqueles 18 meses que ficou em Corinto, ele não ficou só em Corinto. Corinto era a sua base, ele ia e vinha, ia e voltava a Corinto, mas ele visitou várias outras cidades. Nós não temos informações de que cidades foram estas e quão próspero foi o trabalho, mas muito possivelmente Paulo deixou frutos, deixou conversos em todas essas cidades nessa província da Acaia. Então, a carta, esta segunda, não somente vai para os irmãos de Corinto, mas para os irmãos que moravam nessa região. Vou pedir agora que a produção coloque os versos 3 a 5, que serão os primeiros que nós iremos comentar segundo aqui o roteiro que seguiu o autor da lição.
Então vamos ler, 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E o verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que verso interessante. Paulo inicia aqui o versículo 3, diz, dando graças, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz aqui uma definição da característica desse Pai, um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. Um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. Vemos que desta maneira Paulo define o perfil misericordioso, consolador do nosso Deus. Consolar é um verbo que chama atenção para alguém que se coloca ao lado de outro a fim de ajudar, a fim de consolar, a fim de estar ao lado para qualquer benefício que essa pessoa necessite. E interessante aqui que este verbo consolar, parakaleo, ou o substantivo, paraklesis, aparecem juntos 10 vezes neste trecho que eu li e que ainda vai até o verso 8. Nós lemos de 3 a 5, ele continua no 6, no 7, até o 7, não mais do que o 7, não até o 8, até o 7. Desses versos 3 a 7, irmãos, ele aparece 10 vezes a expressão uma ou outra, ou o verbo ou o substantivo. E interessante, irmãos, que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, esta expressão, ou verbo ou substantivo, vai aparecer 29 vezes, ou seja, 1/3 de todas as vezes que estas palavras, ou na forma verbal ou substantivo, aparece nesses poucos textos aqui, do 3 até o verso 7. E esta expressão, irmãos, o uso dessa expressão e a forma como Paulo se refere, especificamente aqui no verso 4, é que nós não devemos reter só para nós aquilo que recebemos de Deus. Então, o coração aflito que foi alcançado pelas misericórdias de Deus, pela consolação divina, ele também está apto, ele deve se sentir motivado a consolar aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades ao seu redor. E eu pergunto, irmãos, constantemente nós recebemos algum tipo de bênção consoladora, ou por meio de um sermão, ou uma ligação, ou um áudio que recebemos, enfim, de alguma maneira uma leitura, um parágrafo que lemos, e Deus então nos chama para que agora nós também sejamos agentes consoladores. Se alguém ou algum agente da consolação nos alcançou, somos agora chamados também para ser agentes da consolação. Você tem experimentado esta graça de Deus de ser consolado por qualquer motivo que seja, por qualquer fonte de onde vem a consolação? Isso tem feito com que você se sinta estimulado a ser um agente da consolação? Para nós percebermos, irmãos, a maravilhosa bênção do cristão que não retém para si aquilo que ele recebe do Senhor. Então, nos versos 8 a 11, Paulo vai falar de uma aflição que ele enfrentou. Então vamos ler, produção, o verso 8, por favor. Vamos pôr aí na tela. 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E ele vai mencionar depois, aqui no verso 9, que ele se deparou com a morte e ele, confiando em Deus, que ressuscitará os mortos, ele seguiu em frente. Veja a que ponto Paulo chegou. Essa tribulação, irmãos, não há um consenso de todos os comentaristas, mas possivelmente pode se referir à grande sedição que aconteceu em Éfeso, mas
Na descrição dela de Atos 19, 22 a 41, parece-nos que Paulo foi protegido e ele mesmo foi impedido de estar no local onde esse tumulto aconteceu, mas ele corria risco junto com os demais irmãos que estavam ali. E pode ser também uma referência ao evento de Listra, registrado no capítulo 14, versos 19 e 20, onde Paulo enfrentou ali uma das mais severas atrocidades. Então, Paulo fala dessa aflição acima das forças. Por um momento, a ressurreição lhe pareceu a única esperança, não é? Mas do temor da morte, eles passaram a esperança implícita, diz aqui o autor, de que Deus os livraria, e se fosse necessário, não só daquele momento, e de outras aflições que viriam futuramente. Deus se vale das aflições para nos ensinar a confiar nele, irmãos. Deus não nos envia as aflições. E aqui é muito importante nós termos essa convicção. Deus não nos envia aflições, Ele não nos envia nenhum fato, nenhum elemento que possa pôr em risco nossa vida, como uma doença, um acidente. Não, isso não é enviado por Deus, mas Deus se vale destas situações que, na maioria das vezes, acontece por causa das nossas próprias escolhas ou imprudências ou por uma intenção deliberada das forças do mal. Deus se vale destas coisas para nos abençoar, para tirar proveito destas lutas e dificuldades, para que saiamos delas mais fortes, saiamos delas mais confiantes em Deus e menos dependentes de nós mesmos, e quem sabe até numa nova versão melhorada de nós mesmos. A ação de graça de Paulo evidencia também o poder da intercessão e gratidão que ele experimentou do livramento divino. Isso nos traz também uma motivação para que não só peçamos a Deus o livramento, busquemos de Deus a proteção e nunca nos esqueçamos de agradecer. E desta maneira, colocamos um ponto final aqui na lição de domingo. Avançando para a segunda-feira, nós vamos encontrar aqui o título Simplicidade e Sinceridade. E aqui nós vamos, nesta porção, o autor vai considerar os versos 12 a 14, e eu, então, peço que a produção possa colocar esses versos, e eu vou fazer a leitura aqui desses versos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Aqui o apóstolo está falando sobre duas virtudes. Vou buscar aqui a versão. Nesta versão aparece os termos santidade e sinceridade, que é a atualizada e revista no Brasil, segunda edição. Já a nova Almeida atualizada, ela aparece porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade. Então, a nova Almeida traz esse termo simplicidade, a segunda edição Almeida Revista Atualizada traz ainda a santidade. Então, esse termo, creio que ele é, de fato, mais adequado, o termo simplicidade e sinceridade. Então, esse trecho aqui, o autor vai fazer aqui o seu comentário, apresenta a tese, esses versos que acabamos de ler, a tese que Paulo vai desenvolver no restante da sua carta. Ele defende a sua integridade como apóstolo, que havia sido questionada pelos irmãos de Corinto. Julgavam-no vacilante e indeciso, nós vamos compreender melhor isso na lição de amanhã, algo que, segundo pensavam, incompatível com o ministério apostólico. O apóstolo não poderia demonstrar nenhum perfil de vacilação, de temeridade. Mas Paulo enfatiza, ao escrever esta segunda carta, que ele e seus companheiros eles se conduziram diante da igreja de Corinto e dos demais irmãos com a máxima integridade. E agora ele vai definir essas duas palavras. As duas palavras que descrevem a conduta de Paulo e dos seus associados, ele está aqui também defendendo a sua equipe,
A primeira, que é a simplicidade, ela vem traduzida do termo grego aplotes, usado para indicar integridade pessoal no falar e no agir. Em resumo, pureza de motivos. Já a sinceridade traduz aqui eilicrineia, que também aponta para integridade e pureza das intenções. Então, são duas palavras que reforçam não só uma conduta correta, mas como motivação correta. E aqui, irmãos, é muito interessante isso. Lá na história do Antigo Testamento, em que Davi ele foi separado, ungido rei, Samuel diz, olha, quando Jessé mostrou todos os seus filhos e ele pensou que o mais velho e o segundo filho poderiam ser reis pelo porte, pela aparência, Samuel diz, olha, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então só Deus consegue ver as motivações. E nós temos que pedir a Deus que nos dê uma motivação sincera, motivações corretas para agirmos em nome do Senhor. Não basta só agir de forma correta, de forma adequada, conforme os princípios e valores. Nós precisamos pedir que Deus nos dê também um coração disposto a isso. Não apenas uma conformação externa, mas uma conformação interior. Esse é um pedido que devemos fazer a Deus e buscar isso do Senhor. Paulo deixa claro que a sua simplicidade, a sua sinceridade, ou seja, as suas motivações, tinham uma origem. E essa origem era divina, elas eram provenientes de Deus. Paulo afirma que esses traços haviam sido concedidos a ele, dados a ele por Deus, por meio da graça divina. Todos esses aspectos estão no verso 12. Irmãos, nós precisamos também da presença da graça divina, que é a sua misericórdia perdoadora, transformadora, para que nós possamos, só por isso, só essa é a fonte correta de produzir em nós uma motivação correta, uma motivação que esteja em harmonia com as nossas ações. Os opositores de Paulo, e sempre havia gente distorcendo o que Paulo falava, como havia outras pessoas que tumultuava o ambiente, ensinando outras coisas que Paulo não havia ensinado, levando os irmãos a observarem práticas específicas dos judeus que a convenção apostólica lá de Atos 15 já havia liberado, mas o apóstolo garantiu que suas intenções eram corretas, eram transparentes, eram compreensíveis, e ele tinha plena certeza de que a retidão das suas palavras, a intenção das suas ações, elas deviam ser respeitadas. E aqui Paulo faz uma observação. Eu mencionei na lição anterior que Pedro dá um testemunho de que as palavras de Paulo eram difíceis de entender. E, de fato, a forma como Paulo escreve é uma forma douta, culta, e esses versos aqui, o 13 e o 14, nos ajudam a entender que aqueles 18 meses que Paulo permaneceu com eles, Paulo trabalhou vários assuntos e ampliou esses comentários, e agora, ao escrever, embora para nós pareça um tanto complexo e difícil, mas para aquela comunidade que havia estado com Paulo por 18 meses, para eles era naturalmente compreensível as coisas que o apóstolo estava escrevendo, e ele diz assim, espero que vocês tenham plena compreensão, como vocês também já nos compreenderam quando eu estive aí, e ele fala então de que tanto a igreja era glória para ele, como ele também era uma glória para a igreja. Irmãos, e aqui fica, a lição vai terminando aqui na parte da segunda-feira, dizendo, irmãos, que nós precisamos trabalhar para que as motivações do nosso coração e as nossas ações sejam um bloco indivisível. Irmãos, que Deus nos dê esta graça. Que Deus nos dê esta bênção, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde temos como título Mudando os Planos por Amor. Eu confesso, irmãos, que esta lição da terça-feira, dia 25 de agosto, ela exigiu um bom período de estudo, de reflexão, utilizando aqui os comentários bíblicos que eu tenho à disposição, para ter uma compreensão cronológica dos acontecimentos.
e depois de me dedicar bastante, eu creio que cheguei a uma conclusão que o autor também apresenta, embora eu busquei um pouco mais de detalhamento, de detalhes, mas o autor, para mim, se tornou muito convincente desse roteiro, dessa cronologia. Então, nós vimos que ele retoma aqui o assunto na terça-feira, dizendo que alguns irmãos haviam posto dúvida das intenções e do amor de Paulo, da integridade de Paulo no ministério. E agora, nós vamos ver de onde se originou essa questão. Para isso, vamos, na minha Bíblia, só virar uma página, nós vamos cair no capítulo 16 da primeira carta, que o autor acabou não utilizando, apenas os versos que eu vou ler agora e que aparece na pergunta 4, que é o capítulo 16 da primeira carta, versos 5 a 7, que a produção vai colocar para nós. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. E ele fala onde ele estava quando ele escreveu isso. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então, de Éfeso ele escreveu a primeira carta, como já vimos, e aqui, nesta primeira carta, tudo indica, irmãos, que Paulo escreveu esta primeira carta em Éfeso já no final. Tudo indica que foi no final da sua estada em Éfeso, ali por volta do ano 57. Então, Paulo diz, olha, eu quero ir ter convosco, depois eu vou eu vou percorrer a Macedônia, depois vou ter convosco, e de lá para onde Deus me permitir. Então, agora vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que surgiu aqui. Então, Paulo está dizendo que ele queria ir até Corinto, depois que ele saísse de Éfeso. Muito bem. Então, agora o autor vai nos ajudar a ter uma compreensão. Conforme 1 Coríntios 16, 5 a 7, ele planejava passar pela Macedônia a caminho de Corinto. Então, ele sai de Éfeso, plano dele, passo pela Macedônia, vou a Corinto, e quem sabe passaria o inverno ali. De Corinto, ele seguiria para a Judéia, levando ofertas que ele havia recolhido na Macedônia para os pobres de Jerusalém, e se houvesse ocasião dos irmãos de Corinto também recolher alguma coisa, ele levaria as ofertas dos macedônios e dos irmãos de Corinto. Contudo, ele mudou os planos. Esta mudança, irmãos, ela está identificada por conta de um relatório que Timóteo havia trazido de Corinto. Então, Timóteo vem de Corinto, encontra Paulo, e Paulo, por conta deste relatório, e aqui estão os textos indicados, primeira carta 4:17, 16:10, 2 Coríntios 1:1, ali aparece a presença de Timóteo, então ele faz uma mudança. E aqui o autor vai continuar a nos ajudar a entender. Então, Paulo pretendia ir de Éfeso a Corinto, tratar dos problemas que Timóteo havia trazido para ele. O novo itinerário, então, passou a ser Éfeso, Corinto, Macedônia, Corinto, Judéia. E não mais Éfeso, Macedônia, Corinto, Judéia. Então, agora o roteiro seria Éfeso, Corinto, Macedônia, Corinto e Judéia. Muito bem. Agora, irmãos, o autor, isto aqui que é o ponto que poucos comentários trazem, e ele é um elemento muito importante porque ele fecha a compreensão da cronologia das cartas e das visitas de Paulo. Então, o autor afirma aqui, na metade do segundo parágrafo abaixo da pergunta 4, que Paulo chegou a ir de Éfeso a Corinto, mas retornou a Éfeso. Muito possivelmente, embora o livro de Atos não registre esta visita, Lucas não faz esse registro, que é o autor do livro de Atos, muito possivelmente essa escapada rápida por conta do relatório que Timóteo trouxe, ela ficou sem um registro de que Paulo sai de Éfeso, vai para Corinto e volta para Éfeso. Os seus planos haviam mudado. Ele não voltou a Corinto conforme previsto, ele queria passar um pouco mais de tempo ali, ele havia falado em 2 visitas a Corinto, ele agora foi e voltou rapidamente.
Pelo menos não de imediato, porque sua última visita não havia sido bem sucedida. Então ele vai a Corinto rapidamente e regressa a Éfeso. E ao regressar a Éfeso, já perto do final da estada dele em Éfeso, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, que é a carta ao qual ele vai se referir aqui. Nós já vamos ver a forma como ele se refere. Então, Paulo, ao invés de cumprir a sua intenção de voltar segunda vez a Corinto em seguida, ele preferiu escrever esta carta para não agravar ainda mais a situação. Esta carta é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E então, esta mudança de planos é que foi combatida, dizendo que as intenções de Paulo não eram corretas, que foram mal interpretadas, e alguns chegaram a dizer, exatamente no trecho que vai a seguir aqui, a partir dos versos 15 e 16, eu vou pedir que a produção coloque os versos 15 e 16, então vai dizer o seguinte: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então esse era o plano que eu mencionei na lição e aqui está a comprovação. Então ele diz, olha, eu quero estar aí com vocês, depois vou para a Macedônia, e depois da Macedônia eu volto com vocês, depois vou para a Judéia. Muito bem, mas olha o que ele vai escrever agora. Ele faz uma mudança de planos. E esta mudança, ele justifica isso usando a terminologia sim e não, ou seja, em Cristo não existe vacilação, é sempre sim, é sempre positivo. E eu também me conduzi com Silvano e com Timóteo de maneira positiva, foi sim, foi confiante. E aquele que nos confirma, ele diz no verso 21, convosco em Cristo é também aquele que nos ungiu e aquele que nos selou. Eu, porém, verso 23, por minha vida tomo a Deus por testemunha que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Então, veja, irmãos, ele está escrevendo a segunda carta, dizendo que para poupar os irmãos de Corinto, ele não voltou a Corinto conforme ele havia prometido. Então, qual é o resumo aqui da ópera? Paulo está em Éfeso com a intenção de ir a Corinto, depois a Macedônia, voltar a Corinto e daí para a Judéia. Ele recebe notícias de Timóteo, se preocupa, faz uma ida rápida a Corinto, que não ficou registrada em nenhuma parte da Bíblia, especialmente na descrição dos eventos dos Atos dos Apóstolos por Lucas, volta a Éfeso e escreve a primeira carta ainda em Éfeso. Essa carta vai para os irmãos. E Paulo fica ansioso, desejoso de saber como a igreja havia recebido essa carta. Então, esse cenário é muito significativo. E a resposta de Paulo, o autor continua comentando aqui, de deixar de ir a Corinto, não deveria, os irmãos não deveriam pensar nele como uma pessoa confusa, insegura, mas deviam pensar que ele estava simplesmente cumprindo a obra de Deus. O motivo pelo qual Paulo optou por escrever à igreja, no caso a primeira carta, e não fazer a segunda visita, ele afirma aqui no 2, verso 4, que nós já vamos ler a seguir, foi por amor a eles. Foi por amor a eles, porque ele entendia que uma outra visita dolorosa seria demais, e ele não queria isso, ele queria promover a alegria. E nós vamos agora confirmar isso nos versos a seguir. Irmãos, mais uma vez, quão facilmente boas intenções são muitas vezes confundidas, julgadas. Quem de nós já não enfrentou isso, né? Agindo com toda sinceridade, você é julgado, você é criticado, e lá no fundo, você está fazendo aquilo por amor às pessoas, em puro interesse do bem delas. Mas nós enfrentamos essa luta. Se você tem sido sofrido com isso, haja como Paulo, perdoe, releve, peça a graça de Deus. E dessa maneira, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde vamos encontrar aqui perdão e a reafirmação do amor. Então, irmãos, olha o que nós vamos encontrar. Nesse momento, aqui na pergunta 5,
Paulo introduz, ele adianta um pouquinho ao capítulo 7, e eu vou pedir para a produção colocar aqui, a partir a porção que o autor colocou aqui, os versos 5 a 13, mas eu vou pedir que os 5 e 6, por favor, produção, somente os 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Muito bem, então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo sai de Éfeso, escreveu a primeira carta, ele não sabe como é que os irmãos iriam receber a carta que ele escreveu. Ele sai de Éfeso, vai com o coração muito pesaroso, ele vai para Troade, nós já vamos ver isso no capítulo 2, ele não encontra Tito ali, e logo depois Tito vem e traz notícias positivas da reação dos irmãos coríntios acerca da sua primeira carta. E ele então, agora, com essa notícia da reação favorável, positiva dos irmãos de Corinto à sua carta, à sua primeira carta, ele vai mencionar aqui o que nós encontramos nos versos 8 a 10. Eu vou fazer a leitura, a produção põe para nós. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, referindo-se à primeira carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Disse, olha, ele ficou chateado, ele ficou arrependido no seguinte sentido, será que os irmãos vão receber bem? Será que eu fui pesado demais? Agora me alegro, ele continua verso 9, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então, Tito trouxe notícias de que as palavras de Paulo, aquilo que ele escreveu, produziu uma reação, produziu uma tristeza que é para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E aqui ele vai trazer o verso 10, muito conhecido, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aqui, Paulo, depois de falar da alegria dele, que a reação dos irmãos foi de um verdadeiro arrependimento, o autor não gastou um tempinho, mas eu vou gastar aqui apenas para mencionar aqui as duas palavras que aparecem nesses versos 9 e 10, que é a metanoia e a metamelomai. Então, a metanoia é o arrependimento verdadeiro, o arrependimento segundo Deus, aquele que implica em tristeza, mas uma tristeza que conduz a uma mudança de comportamento, a uma mudança de motivações, a uma mudança de rumo. Metamelomai, que é a tristeza segundo o mundo, é o que nós chamamos também de, é um pesar, é um remorso, é uma tristeza passageira, é um sentimento, mas não produz mudanças. Então, metanoia, metamelomai. Muitas vezes nós expressamos apenas, olha, eu sinto muito, por causa das consequências, por uma circunstância passageira, mas nós temos que buscar metanoia, é o arrependimento que vem de Deus, aquele que produz mudança de rumo, produz mudança de atitude, aquele que justifica o verdadeiro arrependimento. Só algo a mais aqui para a gente ter compreensão daquilo que Paulo está dizendo. Olha, vocês tiveram um arrependimento genuíno, o arrependimento segundo Deus. Isso encheu o coração do apóstolo São Paulo de alegria. E agora sim chegamos aos versos 5 a 11, onde a lição pergunta, qual é a ideia central desse trecho? Bom, vamos ler aqui, irmãos, os versos iniciais do capítulo 2. Vamos ler aqui até o verso 4. Esses 4 versos do capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, Paulo faz aquela visita rápida, ainda estando em Éfeso, ele vai e volta a Éfeso, diferente do que ele havia, conforme os versos 15 e 16, imaginado fazer. Veja que lá na primeira carta, capítulo 16, ele diz, eu quero ir, quero ficar um tempo com vocês, não quero ser rápido, mas a visita dele foi muito rápida, para tratar especificamente de um problema que Timóteo havia relatado. E ele diz, olha, eu não quero voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem se alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo?
E isto escrevi, referindo-se à primeira carta de Coríntios, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, que é o verso para memorizar, vos escrevi com muitas lágrimas para que ficasseis não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Que palavra linda esta do apóstolo São Paulo no versículo 4. Diz, olha, eu não queria ir de novo para ter um encontro pesado, que resultasse em tristeza, por isso resolvi escrever. Escrevi em meio a muita tristeza, não foi com contentamento, com tristeza, com o coração pesado eu escrevi para vocês, mas como uma demonstração, uma pura demonstração do amor que eu consagro para vocês em grande medida. Aqui Paulo, ele derrama e demonstra todo o seu amor pela comunidade, pela igreja de Corinto. E é possível, irmãos, que ele vai agora dos versos 5 até o 11, ele vai retomar o assunto da disciplina eclesiástica. Mas agora ele está tratando com outro contexto. Ele mantém a necessidade da disciplina, ele não está passando pano, como a gente diz, não está passando a mão para o pecado, não é? Mas é possível até que ele ainda se refira à mesma pessoa que estava praticando um relacionamento sexual com a madrasta. Até pode ser, ou pode ser que não. Então, o principal ponto desse texto é que Paulo está, mais uma vez, fortalecendo como é que a igreja deveria lidar com alguém que está em pecado. E ele aqui fala tratar com amor, com firmeza, com a disciplina eclesiástica, cujo propósito é a restauração. Não se deve disciplinar pela disciplina apenas, pelo zelo apenas, pela preservação da verdade dos princípios. Tudo isso tem valor, mas o grande objetivo é a restauração espiritual, é a preservação daquele membro na comunidade. O pecado precisa ser tratado, sim, mas com amor. Por isso Paulo exortou a igreja e ele exortou a igreja a reafirmar o seu amor para com o ofensor. Firmeza, sim, mas amor também, da mesma maneira como ele havia expressado o seu amor pela igreja. Será que entre nosso meio, irmãos, quando alguém está em falta e este pecado não é público, não seja você um agente propagador. Não saia por aí anunciando pecados de ninguém. Vai, cumpre Mateus 18. Vai lá, fala com a pessoa, fala com amor. Se esse é um pecado que vai se tornando público, então a igreja deve agir de forma pública também. Uma falta, nós pastores, quantas vezes, irmãos, eu já atendi pessoas que vieram e trouxeram a mim uma confissão, não precisaria trazer, basta confessar a Deus, mas a pessoa veio, abriu o coração, tratando comigo ou com qualquer outro pastor de um pecado oculto que ninguém soube, ninguém tomou conhecimento. E destes pecados nós não devemos nos encarregar de propagar, muito menos de levar para a igreja para que a igreja tome alguma posição, algo que seja oculto, que não seja do conhecimento de ninguém. Agora, quando um pecado se torna público, então esse deve ser tratado publicamente. Isso é muito importante. E mesmo a forma de tratar publicamente com o pecado, com falhas e faltas dos irmãos, deve ser combinando a firmeza, a defesa dos princípios, mas com muito amor. A pessoa deve ser visitada, deve-se orar com ela, deve-se demonstrar amor, carinho, mostrar para ela como as coisas vão fazer. Devemos ouvi-la para saber se ela realmente reconhece e confessa o seu erro. E a igreja vai tratar isso da forma mais amorosa, mais carinhosa possível, mas com a firmeza que o pecado requer. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a lição da quinta, onde o autor traz aqui o título Triunfo em Cristo. E ele avança, então, para os versos 12 e 13, na pergunta 7, que eu já mencionei um pouquinho, a gente vai ter aqui mais um vislumbre. Diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ele sai de Éfeso e vai para Troade, e uma porta se me abriu no Senhor,
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha que coisa, irmãos. Paulo era um homem forte, era um homem firme, seguro. E ele sai de Éfeso, vai para Troade, na Macedônia, esperando encontrar Tito, porque ele estava ansioso para receber notícias de como os irmãos de Corinto haviam reagido à carta, a primeira carta que ele escreveu. Como ele não encontrou Tito, mesmo tendo uma porta para a pregação do evangelho, olha, para Paulo não conseguia a tranquilidade de coração para pregar diante de uma porta aberta, é porque ele estava muito incomodado. Aquilo estava muito batendo. E aí entra o trecho lá do capítulo 7. Tito chega, alguns dizem que eles se encontraram em Filipos, isso não importa tanto, não é? Aí Tito chega, traz as notícias, e então Paulo, a partir das notícias trazidas por Tito de como os irmãos coríntios reagiram à sua primeira carta, ele escreve a segunda carta, com pouco tempo de diferença, talvez algumas semanas ou um mês ou menos de 2 meses. Então Paulo escreve a segunda carta de algum lugar da Macedônia, como vimos lá no começo, talvez ele vai escrevendo de um lugar, de outro, e junto envia essa segunda carta, já depois de sair de Éfeso, de algum ponto da Macedônia. Paulo então vai enviar esta segunda carta para os coríntios, que é esta que nós estudaremos aqui na lição 9, 10, 11, até o final do trimestre. Então, nesta segunda carta, olha como ele começa aqui, depois de fazer todo esse preâmbulo, olha o verso 14. Produção, coloca para nós aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, aqui Paulo faz um hino de gratidão a Deus, mencionando a sua gratidão por conduzi-lo sempre em triunfo. Quando ele recebe as notícias do êxito da carta, ele estava tão preocupado, ele fica tão feliz e ele atribui esse triunfo, essa vitória, essa bênção a Deus. E ele agora fala sobre a fragrância. O coração de Paulo estava apreensivo, diz aqui a lição, enquanto ele aguardava Tito. Assim, mesmo ele que não conseguia deixar de falar de Jesus, ele estava muito ansioso, como eu já mencionei, esperando Tito chegar. E aqui um trecho do livro Atos dos Apóstolos vai nos falar aqui, ele confirmando isso, que ele esperava encontrar Tito em Troade, mas não teve a tranquilidade por não encontrar, por isso ele deixou Troade, atravessou para a Macedônia, onde encontrou Timóteo em Filipos, e depois vai se encontrar com Tito também. E agora aqui os versículos finais, há uma do livro Atos dos Apóstolos, onde nós temos aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Para com estes, produção, coloca aí, vamos pôr, eu não ia pôr, mas vamos pôr, 15, 16, 2, 15, 16, vamos de novo aqui, ó. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E Ellen White, aqui no livro Atos dos Apóstolos, nessa edição já mais recente, da capa cinza, de 2021, Ellen White diz o seguinte: de acordo com o costume da época, quando os generais vitoriosos voltavam da guerra, traziam consigo uma comitiva de prisioneiros. Nessas ocasiões, homens escolhidos iam queimando incenso na marcha triunfal de regresso do exército. O suave odor era um cheiro de morte para os cativos, aqueles que estavam sendo trazidos, que haviam sido destinados a morrer. Mas também indicava que eles estavam perto da execução. Para os prisioneiros que haviam alcançado o favor de seus captores e cuja vida devia ser poupada, aquele incenso era um cheiro de vida para a vida. Por isso, era um sinal de que estavam prestes a ser liberados. Então, o mesmo perfume, para uns era um sinal de morte, para outros um sinal de vida. Comentários de Ellen White aqui no livro Atos dos Apóstolos. Tomado de alegria, Paulo afirma que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mais uma vez ele reafirma isso. Que declaração admirável. Um coração cheio da presença de Cristo vai espalhar a fragrância. É claro que nós podemos pensar aqui também que para aqueles que aceitam a propagação da mensagem de Cristo, o evangelho é cheiro de vida para a vida. Para aqueles que rejeitam, o evangelho tem um cheiro de morte. Ao mesmo tempo, segundo Coríntios 2,17,
aqui o verso final, Paulo vai dizer que, olha, eu não estou aí, não estamos aí mercadejando, ele usa a palavra de Deus, antes é em Cristo que falamos na presença de Deus. Paulo aqui defende a sua idoneidade apostólica, é com sinceridade da parte do próprio Deus, palavra que ele já mencionou ali. Assim que ele é um ministro que está puro diante de Deus, com motivações corretas, apenas para propagar a mensagem do Evangelho que traz salvação. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para o estudo adicional sexta-feira. Vou pedir para a produção colocar primeiramente o primeiro parágrafo, depois o segundo. O primeiro parágrafo é de mensagens escolhidas e o outro está no comentário de Ellen White, que se encontra no comentário bíblico adventista. Então vamos a esse mensagens escolhidas. Os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que transmitem aos outros o maior conforto, levando a luz do sol onde quer que vão. Essas pessoas foram purificadas e sensibilizadas por suas aflições. Não perderam a confiança em Deus quando assaltadas pelas dificuldades, mas se apegaram mais intimamente ao seu protetor amor. São uma prova viva do eterno cuidado de Deus. Que coisa linda, que trecho lindo. Os que mais têm enfrentado lutas são aqueles que melhor podem abençoar os outros, com o testemunho de como foram consolados. Agora, comentários de Ellen White no comentário bíblico adventista. O apóstolo Paulo achou necessário reprovar o erro na igreja, mas não perdeu o domínio próprio ao reprovar o erro. Explica ansiosamente a razão para a sua atitude, quão cuidadosamente ele se esforçava para deixar a impressão de que era amigo dos faltosos. Fazia-os entender que lhe era doloroso causar-lhes dor. Deixava-lhes na mente a impressão de que seu interesse estava identificado com o deles. Então, ainda que Paulo fosse firme na defesa de valores e princípios dos mandamentos de Deus, ele era amoroso. Então, das 3 perguntas para consideração, rapidamente a terceira. Paulo enfrentou angústia e ansiedade no exercício do ministério, mostrando que líderes da igreja são tão humanos quanto qualquer um. O que os membros da igreja podem fazer para aliviar a carga deles? Cada um responda para si. Orar com certeza e, se puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. E desta maneira chegamos ao final da lição 9. Que lição linda! Começando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu convido você para uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos ao estudarmos estes movimentos de Paulo, sobretudo a demonstração de amor que ele tinha por aqueles irmãos, o seu testemunho de agir com sinceridade de coração, com honestidade no seu ministério. Bondoso Deus, que as nossas ações sejam movidas por amor, o amor que vem de Ti, e que cada um de nós, irmãos espalhados por esse mundo afora, sejamos ricamente abençoados. Que a Tua graça seja sobre nós, a Tua bênção repouso sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima lição.